aí, meus queridinhos? Tudo bom? Tudo em ordem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre fórmulas químicas. Na nossa última aula, nós terminamos o conteúdo de cálculos químicos, falando de hipótese de Avogadro e volume molar. Agora a gente vai dedicar essa aula e a próxima para falar um pouquinho das fórmulas e da conversão entre as fórmulas químicas. A gente vai falar de 3 tipos de fórmulas químicas: fórmula molecular, fórmula percentual e fórmula mínima. E vamos ver como a gente consegue transformar um tipo de fórmula em outro, ok? Hey ho, let's go então, galera! Primeiro, a gente pode trabalhar com fórmulas, porque quando estamos falando de substâncias puras, lembra que substância pura é aquela que apresenta uma única unidade química, um único tipo de matéria. As substâncias puras, elas possuem composição constante. Então, qualquer pedacinho, qualquer amostra dessa substância pura que eu pegar, terá sempre a mesma composição, a mesma fórmula, beleza? Exemplo, uma amostra de água pura. Quando eu falo água pura, eu estou falando somente da presença de moléculas de água, somente de H2O. Então, uma amostra de água pura, de onde seja lá que ela veio, qualquer que seja a sua origem, vai ter sempre a mesma composição. Então, sempre que eu pegar uma amostra de água pura, não interessa de onde eu consegui essa amostra. Se a água estiver pura, eu vou encontrar lá somente moléculas de água, H2O. Ela vai ter sempre a mesma composição, H2O. Por isso, galera, devido ao fato de uma amostra de uma substância pura, seja lá qual for sua origem, ter sempre a mesma composição, a gente pode representar as substâncias usando as suas fórmulas, beleza? Então a gente já está até acostumado a trabalhar com as fórmulas químicas. A gente ainda só não sabe transformar um tipo no outro, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, exemplo não, né? Vamos pegar aqui o exemplo, galera. A fórmula de um composto mostra a sua composição química. A fórmula de uma substância, seja essa substância simples ou composta, substância simples, que apresenta um único tipo de elemento químico, substância composta, que apresenta mais de um tipo de elemento químico. Seja lá qual for o tipo de substância, a fórmula dessa substância vai falar para a gente qual a composição química que essa substância tem. Quem são os elementos que formam essa substância? Quantos átomos de cada elemento a gente tem na substância? É essa a função de uma fórmula química. Então, temos como exemplo aqui 3 substâncias: gás cloro, gás oxigênio e gás nitrogênio. E eu tenho as fórmulas moleculares dessas 3 substâncias. A gente já falou de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis e fórmula estrutural lá atrás, quando falamos de ligações químicas, beleza? Então, essas fórmulas a gente já conhece. A fórmula molecular a gente também já conhece, que é o caminho que a gente faz quando estamos falando de substâncias que fazem ligação covalente. Desenho a fórmula eletrônica, depois desenho a fórmula estrutural e, por fim, escrevo a fórmula molecular. Então, fórmula molecular a gente já está ok. Hoje nós vamos falar da fórmula mínima e da fórmula percentual, além da molecular. Então, fórmula eletrônica e fórmula estrutural, a gente não vai trabalhar nessas próximas aulas. A gente já trabalhou essas fórmulas quando falamos de ligações químicas. Ok? Então, continuando. Vamos falar primeiro da fórmula molecular, que a gente já está acostumado, a gente já viu. É a fórmula que a gente usa para representar as nossas substâncias. Então, a fórmula molecular
ela vai indicar para a gente a quantidade de átomos de cada elemento que forma a substância. A função dela é mostrar para mim quem são os elementos que formam a substância ou quem é o elemento que forma a substância, se for uma substância simples, e a quantidade de átomos desses ou desse elemento, beleza? Então, é essa a função da fórmula molecular. Ela vai mostrar pra gente a composição quantitativa, quantidade, então número de átomos, e qualitativa, quem são os elementos que formam a substância, beleza? Exemplo, que é o que mais nos interessa. Fórmula molecular da glicose, C6H12O6. O que a fórmula molecular da glicose está mostrando para a gente? Que uma molécula de glicose, então cada moléculazinha de glicose é formada por 6 átomos do elemento químico carbono, por isso que está aqui, ó, C6. Então, símbolo do elemento químico carbono, que é o C, e o númerozinho que está ali no pé do símbolo do elemento, que a gente chama de índice, ele mostra para a gente a quantidade de átomos daquele elemento na substância. Então, C6 significa que em uma molécula de glicose eu tenho 6 átomos de carbono. H12, em uma molécula de glicose eu tenho 12 átomos de hidrogênio, do elemento químico hidrogênio, que a gente simboliza por H. E em uma molécula de glicose eu tenho também 6 átomos do elemento químico oxigênio, que é o O. Então, C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de oxigênio. Tudo isso em uma molécula de glicose. Se eu tiver 2 moléculas de glicose, aí eu tenho 12 átomos de carbono, 24 de hidrogênio e 12 de oxigênio. Se eu quiser saber o total de átomos desses elementos em 2 moléculas, beleza? Mais alguns exemplos de fórmulas moleculares. Então, da glicose a gente já viu, por sinal a gente vai usar a glicose como exemplo a aula toda hoje. Ácido acético ou ácido etanóico, C2H4O2. Uma molécula de ácido acético tem 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Ácido lático, C3H6O3. Uma molécula de ácido lático tem 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. E formaldeído ou metanal, CH2O. Tem 1 carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio em uma molécula de formaldeído. Beleza? Então, a ideia da fórmula molecular é a gente conseguir entender a informação que ela está passando para a gente em relação à quantidade e a quem são os elementos que formam a minha substância. Okzinho? Então, continuando. Vamos falar da fórmula mínima ou empírica. Agora sim, um tipo de fórmula química que a gente ainda não conhece, beleza? Fórmula mínima. O nome já está falando para mim, galera. É o mínimo que eu preciso conhecer a respeito da substância. Empírica tem a ver com experimental, beleza? A gente pode guardar a fórmula mínima, é mais fácil. Lembra que mínimo é o pouquinho que eu preciso saber a respeito da fórmula da substância. A fórmula mínima, ela vai indicar para a gente a menor proporção em números inteiros de átomos dos elementos que formam uma substância. Presta atenção aqui, galera. Tanto a fórmula molecular quanto a fórmula mínima, ela vai mostrar para a gente a quantidade de átomos ou a menor proporção entre os átomos, sempre utilizando números inteiros. Porque eu estou falando de número de átomo, de número de partícula. Então não dá para, por exemplo, eu ter meio átomo de carbono. Não consigo quebrar um átomo de carbono no meio sem destruir esse átomo de carbono. Então eu sempre vou ter 1, 2,
3, 4, sempre números inteiros, para falar para mim a quantidade ou a proporção entre os átomos dos elementos que formam a substância. Números inteiros, beleza? A fórmula mínima ou empírica, ela vai indicar a proporção mínima de átomos de cada elemento. A fórmula molecular, que a gente acabou de falar, ela mostra para mim a quantidade de átomos de cada elemento. Então, é a quantidade que a molécula tem. A fórmula mínima, ela mostra uma proporção entre os átomos de cada elemento que forma a substância. Então, é diferente eu mostrar um número real de átomos presentes na molécula e eu mostrar a proporção entre os átomos que formam a molécula. A fórmula mínima, isso é mais importante para a gente, a fórmula mínima, ela é a fórmula molecular simplificada. A gente vai simplificar a fórmula molecular igual a gente simplifica a fração, dividindo todo mundo por um número comum. A ideia vai ser essa, para eu transformar a fórmula molecular em fórmula mínima, eu simplifico a molecular. Depois, na próxima aula, a gente vai ver o inverso. A gente vai ver como eu consigo sair da fórmula mínima e chegar na molecular, utilizando a massa molar da substância. Hoje a gente vai só simplificar, a gente vai passar do maior para o menor. Exemplo, galera. Fórmula molecular da glicose, que a gente já viu ali atrás, C6H12O6. Essa é a fórmula molecular. Ela mostra exatamente quantos átomos de cada elemento formam uma molécula de glicose. Se eu quiser saber a fórmula mínima, que é uma proporção, que é a menor proporção entre os elementos que formam a substância, eu preciso simplificar a fórmula da glicose. Lembra que fórmula mínima é a fórmula molecular simplificada. Vamos observar aqui, ó, C6H12O6. Os três índices aqui, 6, 12 e 6, eles são múltiplos. Mais especificamente, múltiplos de 6. Ah, é múltiplo de 2, é múltiplo de 3, beleza. Mas vamos direto para o 6. Se eu quiser simplificar a fórmula molecular da glicose, eu posso simplesmente dividir todo mundo por 6. Ai, professor, e se eu dividir por 2? Você vai ter C3H6O3. Dá para continuar simplificando? Dá. Divide por 3. CH2O. Então, pode ir por partes? Pode fazer a simplificação por partes? Pode. Mas aqui a gente vai direto, que é mais fácil, né? A gente já tá ligado. Então, se eu dividir todo mundo por 6, todos os elementos químicos, eu chego na fórmula mínima da glicose. Ó. Mínimo. É o mínimo que eu preciso ter para começar a formar uma molécula de glicose. A fórmula mínima ela só mostra a proporção. Cuidado que eu não posso falar que uma molécula de glicose tem um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. Não, isso não forma uma molécula de glicose. O que forma uma molécula de glicose são 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. CH2O mostra só a proporção. Para eu ter a molécula de glicose, a proporção entre os elementos é 1 para 2 para 1. Então, a proporção entre carbono, hidrogênio e oxigênio é 1 para 2 para 1. Mas para ter uma molécula mesmo de glicose, eu preciso de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Ok? Mais exemplos. Glicose a gente já viu. Ácido acético, os mesmos exemplos que a gente falou na fórmula molecular. Fórmula mínima do ácido acético. Divide todo mundo por 2. Então, CH2O. Olha, as fórmulas mínimas aqui são todas iguais. Sim, isso é para mostrar para vocês que eu não consigo saber quem é a minha substância a partir da sua fórmula mínima. Se eu falar para vocês CH2O, você não sabe falar para mim se é glicose, ácido acético, ácido lático, formaldeído. Eu preciso pegar a fórmula mínima,
pegar a massa molar da substância que eu estou trabalhando e aí transformar a mínima para molecular, que a gente vai fazer semana que vem. Tá? Aí sim, com a fórmula molecular, eu consigo identificar quem é a substância. Beleza? Então, ácido lático, dividir todo mundo por 3. Formaldeído. Olha, o formaldeído, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Isso pode acontecer, ok, sem problemas. Tá? Às vezes, a nossa substância tem uma fórmula molecular já simplificada. A própria fórmula molecular mostra pra gente essa mínima proporção entre os elementos. Então, não tem problema se você tiver a fórmula molecular de uma substância igual à sua fórmula mínima, como é o caso aqui do formaldeído. Não tem como eu simplificar mais a fórmula molecular do formaldeído deixando números inteiros, isso é importante. Né? Você vai, divide todo mundo por 2. Aí eu fico com C meio, H1 a meio. Não dá para eu ter meio átomo de carbono, meio átomo de oxigênio. Então, mantendo números inteiros, não é possível simplificar a fórmula molecular do formaldeído. Então, a fórmula molecular e mínima dessa substância são iguais. Quando é possível simplificar, beleza. Quando não é, a gente assume que as fórmulas molecular e mínima são iguais. Beleza? Vamos para o nosso último tipo de fórmula, que é a fórmula percentual ou fórmula centesimal. Ó, percentual. Percentual lembra o quê? Porcentagem. Então, por 100, 100%. Aqui a gente vai olhar para a fórmula da substância enxergando a porcentagem em massa. Aqui não é número de átomos, é porcentagem em massa de cada elemento na substância. Então, a fórmula percentual indica a porcentagem em massa de cada elemento que forma a substância. Aqui a quantidade em massa, não é número de átomos. Indica a massa de cada elemento existente em 100 gramas do composto. Então, se eu falar para vocês, um exemplo, vai ficar mais fácil. Aqui, glicose de novo, continuamos com a glicose. Mostrei aqui a fórmula percentual da glicose. Ó. A fórmula percentual, ela não mostra para mim número de átomos ou menor proporção. Ela mostra um valor em porcentagem. Esse valor fala para mim que se eu tiver 100 gramas de glicose, 40% dessas 100 gramas é carbono. Ou seja, 40 gramas é carbono. Vamos ler aqui a fórmula percentual da glicose. C 40%, H 6,6%, O 53,33%. O que isso significa? Se eu tiver 100 gramas de glicose, lembra que porcentagem é por 100, por isso que a gente está usando 100 como comparação. Se eu tiver 100 gramas de glicose, olhando para a fórmula percentual dela, eu posso afirmar que dessas 100 gramas, 40 gramas em massa, 40 gramas é carbono, 6,6 gramas é hidrogênio e 53,33 gramas é oxigênio. E se não for 100 gramas? A gente faz uma regrinha de 3. Mas lembrando, 40% da massa total da glicose é formada por carbono. 6,6% da massa total da glicose é formada por hidrogênio. E 53,33% da massa total da glicose é oxigênio. Beleza? Outro exemplo. Aqui é a fórmula percentual da água. A gente está acostumado a trabalhar com a fórmula molecular. Água, galera, fórmula molecular e mínima são iguais. Não dá para eu simplificar mais a fórmula molecular da água. Então, a mínima e a molecular são iguais. A percentual fala para mim que em 100 gramas de água eu tenho 11,11 gramas de hidrogênio
e 88,89 gramas de oxigênio. Para a gente trabalhar com a massa, com a fórmula percentual, a gente vai precisar sempre ter à mão a tabela periódica para consultar os valores de massa atômica, consequentemente massa molar dos átomos que formam a substância, beleza? Para finalizar, galera, a gente falou dos 3 tipos, né? Então, eu apresentei para vocês os 3 tipos de fórmulas químicas, deixando para trás a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural que a gente já trabalhou. O que a gente vai fazer agora para finalizar a aula? Eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue chegar na fórmula percentual de uma substância. Então, como que eu consegui chegar lá no C40, H6,66 e O53,33? Na aula da semana que vem, a gente vai trabalhar com os 3 tipos de fórmulas. Aí a gente vai realmente transformar. Eu posso partir da percentual para chegar na molecular, passando pela mínima, que é o mais clássico. Então, semana que vem a gente vai trabalhar ainda um pouco mais essas relações entre as fórmulas. Agora, para finalizar, eu só vou mostrar para vocês como que a gente consegue sair da fórmula molecular, ou até da mínima, mas vamos sair da molecular e chegar na fórmula percentual. Como que eu consegui chegar no C40, H6,66, O53,33? Então, aqui, temos a fórmula molecular da glicose, C6H12O6. Eu preciso, galera, para sair da molecular ou da mínima e chegar na percentual, eu preciso da massa molar. Como que eu cheguei na massa molar? Eu calculei as massas atômicas, peguei lá a massa atômica na tabela de cada elemento, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, multipliquei pelo número de átomos, somei, achei a massa molecular em U, só que aí a gente dá aquela brincadeirinha, né? Eu tiro o U e coloco gramas por mol para chegar na massa molar. Isso a gente já sabe fazer. Então, massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Como que a gente vai chegar na fórmula percentual? Eu tenho que descobrir qual é a porcentagem em massa de cada elemento em 180 gramas de glicose, que é a massa de 1 mol. Então, vamos lá, galera, ó, vamos por partes. Se eu pegar a molécula de glicose, ela tem 6... Ela tem 6... tá difícil aqui. Tentando escrever um negócio. 6 átomos de carbono, beleza? Então, eu vou multiplicar 6 pela massa atômica do carbono, que eu achei lá na tabela, que é 12. Isso vai dar 72 gramas por mol, beleza? Então, eu tô achando a quantidade em massa de carbono na glicose. Depois a gente vai transformar isso em porcentagem. Hidrogênio, eu tenho 12 átomos de hidrogênio. Então, vai ser 12 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio. Então, aqui 12 gramas por mol. E, por fim, oxigênio. Eu tenho 6 átomos de oxigênio. Aqui vai ser 6 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio, que vai dar 96 gramas por mol. Eu já sei, galera, qual que é a quantidade em massa de cada elemento em uma molécula de glicose. Se eu somar esses valores, eu vou ver que vai dar 180. Mas eu não quero em massa, eu quero em porcentagem. Beleza. Vamos passar todo mundo para porcentagem? Vamos, ó. Vamos começar com o carbono. Eu sei que uma molécula de glicose, que tem 180 gramas, é o meu total. Uma molécula não, um mol de glicose com 180 gramas é o meu total, é o meu 100%. Então, para o carbono aqui, ó,
Para o carbono, eu posso falar que 180 gramas, que é o total da glicose, é 100%. Só que eu quero saber qual que é a porcentagem do carbono na glicose. A massa total de carbono na glicose é 72 gramas. Isso vai dar X. X vai dar pra gente, olha lá, 40%. Começando a confirmar a fórmula percentual da glicose que a gente acabou de ver. Beleza, fiz o carbono. Vamos fazer o hidrogênio. Tenho que fazer para todo mundo, porque eu quero saber a fórmula percentual. Então, aqui, hidrogênio. Mesmo raciocínio, galera. 180 gramas é o total, é a massa da glicose. Vai dar 100%. Qual que é a quantidade em massa de hidrogênio? 12 gramas. Isso dá Y%. Y, fazendo a conta, dá 6,66%. E para finalizar, oxigênio. Tá ali, ó. Mesma ideia. 180 gramas, a massa molar da glicose é o total, é o 100%. A massa de oxigênio que eu tenho na molécula de glicose, que é 96 gramas, vai dar pra gente, é Z, né? Z vai dar 53,33%. Posso afirmar, então, que a fórmula percentual da glicose é C, 40%, carbono 40%, hidrogênio 6,66% e oxigênio 53,33%. É dessa maneira que a gente consegue sair da fórmula molecular de uma substância e chegar na percentual. Belezinha? Galera, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar fazendo essas conversões, essas transformações de uma fórmula em outra. Ok? Beijinhos e até semana que vem.